Amém, irmãos? Abramos a nossa Bíblia. A igreja continua sentada, amém, irmão? Amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. Não tem por que temer a nada. Deus está no lugar, no ambiente. Glória a Deus. Eu convido o povo de Deus a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, conforme foi passado, o versículo 59. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, preste atenção aqui à palavra, deixa Deus usar aí a serva dele, e a gente continua aqui recebendo e se alimentando. Glória a Deus. Eu já estou acostumado, irmão, com obra de libertação. A igreja lá onde eu pastoreava já tive vários eventos piores do que esse, né? E Deus, e outras experiências que Deus tem me dado, que não é o caso contar aqui agora. Então, os irmãos, fica tranquilo, amém? Deus está trabalhando, Deus está no ambiente, não tem por que a igreja se preocupar. Aonde Jesus está, a obra é dele, amém? Isso é obra espiritual, então só ele que pode fazer. Pega ela, irmão, e leva ela para a cadeira. Pode levar, leva ela, senta lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Amém! Quem crê que o Espírito Santo de Deus está no ambiente e dá glória a Jesus. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 59. Eu peço nesse momento que você não converse, que você preste atenção à palavra, irmãos, porque a palavra de Deus, irmão, é que alimenta a igreja. A palavra de Deus é que edifica o seu povo. A palavra de Deus é que lapida o seu povo. A palavra de Deus é a que apruma o seu povo. A palavra de Deus é que abençoa o seu povo. A palavra de Deus, já preguei aqui, é Jesus. Amém? Então você aqui não vai estar reverenciando ao pastor Edmilson, mas sim ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, que é a palavra. Quem crê, dá glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 59. É isso mesmo, pastora? 59 é isso mesmo, né? É isso? Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Preste atenção aqui, todos olhando para cá. Deixa que Deus está ali, amém? Todos prestem atenção. Irmãos, para nós entendermos o contexto desse versículo lido, nós precisamos entender quem foi que escreveu, em quais circunstâncias foi escrito este versículo. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Estou falando de um homem, melhor dizendo, estou falando de um jovem de tenra idade, com apenas 21 anos de idade. Após a morte do profeta Isaías, que somava-se 60 anos, Deus visita esse jovem de uma família sacerdotal, cujo pai era sacerdote, por nome Ilquias, da cidade, ou melhor dizendo, da aldeia de Anatote, que ficava a 5 e 6 quilômetros fora da capital, Jerusalém. Ou seja, era considerada uma aldeia interiorana, ou seja, para nós hoje era considerado interior. Mas lá no interior tinha esse jovem que Deus já havia escolhido antes mesmo de ele nascer no ventre da sua mãe. Eu estou falando do profeta Jeremias. No capítulo 1, para você entender, vai comigo navegando na palavra, porque, irmão, que sustenta a minha e a tua fé não é balela, é palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, é fumaça. Se não tem palavra de Deus, é emoção. Se não tem palavra de Deus, é sentimento. E aí não
profetiza? Diga glória a Deus. Quem crê que Jesus ainda tem profeta? E Deus vai lá na cidade, na aldeia de Anatote, aonde no capítulo 1 do profeta Jeremias, você vai ver que no versículo 1 ele já se identifica como filho de sacerdote, ou seja, eu também sou sacerdote. Mas diga assim, os planos meus, diga assim, os planos meus não são os planos de Deus. Então Jeremias, ele já estava sendo preparado dentro da Torá para ser um sacerdote, para servir ao povo no templo. Porque o sacerdote era esse, que servia ao povo no templo, entregando o sacrifício pelos pecados. Mas não era isso que Deus tinha para Jeremias. Deus tinha uma missão muito maior. Deus tinha uma missão muito excelente. Diga assim: Deus tem ao meu respeito algo além do que eu imagino, do que eu penso, do que eu desejo e do que eu sonho. Porque os teus sonhos não podem ser os sonhos de Deus. Então Jeremias, ele foi confrontado por Deus. Deus visita esse jovem de tenra idade, com apenas 21 anos de idade, e Deus diz para ele, no capítulo 1, você vai ver tudo isso: Jeremias, eu te escolhi antes mesmo de tu nascer, e te santifiquei no ventre, para tu ser o meu profeta. Deus estava escolhendo. Olha, a gente só um detalhe. Diga assim comigo o tema. Diga o tema. Diga assim o tema. Deixa eu ver. Diga assim comigo: o chamado de um profeta. Glória a Deus. É o tema da mensagem. Qual é o tema? Qual é o tema? O chamado de um profeta. Sabemos que a vida de profeta não é fácil, mas vamos pela Bíblia. Deus diz para Jeremias: não quero você como sacerdote. Você vai ser profeta. Eu estou chamando você para assumir um cargo de alta responsabilidade, para levar a minha mensagem. Porque profeta é isso, é o mensageiro de Deus, é aquele que leva ao povo a quem Deus quer, na hora que Deus quer, no momento que Deus quer, não é o que o profeta quer. A mensagem vinda do seu coração, vinda da sua boca. E Deus diz: olha, Jeremias, você a partir de agora será meu profeta, e eu te levanto para você profetizar às nações, aos reinos, para edificar, para derrubar, para destruir, para construir. Porque diga assim comigo: a mensagem de Deus não vem para me agradar, ela vem para me edificar, ela vem para me erguer, ela vem para me levantar, ela vem para me advertir, mostrar onde eu estou errando e aonde eu estou acertando, e o que Deus quer melhor de mim. A mensagem de Deus, ela não tem intuito de agradar a A e nem a B. E Jeremias, ele teve um ministério profético sofrido. Jeremias, ele, analisando todo o livro de Jeremias, antes da gente chegar em Lamentações, você vai ver que Jeremias, ele assumiu esse cargo profético, mas ele viu que a responsabilidade era tão grande, para uma tenra-idade que ele tinha de 21 anos, que ele colocou 3 justificativas diante de Deus, para que Deus o não aceitasse. Primeiro, que ele tinha 21 anos, era bem jovem.
No Oriente, um jovem com 21 anos não poderia assumir nenhum cargo, nenhuma responsabilidade, até que ele chegasse à maioridade. E Jeremias não tinha ainda a maioridade. Por isso ele disse: eu sou uma criança. Não é que ele literalmente era uma criança, mas ele estava dizendo: eu sou inexperiente, eu não sei falar. Foi o que Moisés também falou: eu não sei falar, eu sou duro, eu sou pesado em palavras. Mas o que Deus falou? Eu coloco na tua boca, Moisés, as minhas palavras. Foi o que Deus falou também para Jeremias: Jeremias, não te preocupa, isso não é justificativa. Se você tem 21 anos, se na lei você não vai ser respeitado por causa da sua tenra idade, mas você será respeitado, porque quem vai falar através da sua boca sou eu, Deus, que vou dar a minha palavra a você. E nós sabemos que quando Deus fala, que alguém gosta ou que não gosta, que alguém queira ou que não queira, como foi no caso do profeta Jeremias, escuta, vai ter que escutar. E Jeremias, irmão, ele teve que lutar com Jesus também, na mesma situação, contra os líderes religiosos, os sacerdotes, os falsos profetas. Porque, olha, escuta bem, profeta tinha de montão. E por que Deus escolheu Jeremias se tinha profeta lá? Porque diga assim: não era profeta, era vasilha, era falso. E diga assim: hoje tem muitos assim também, pensando que Deus está usando a boca dele, pensando que Deus está usando a boca dela, mas ele não tem vida, ela não tem vida onde mora, ele não tem vida nos seus negócios, ele mente, ela mente. Como é que você pode dizer que Deus usa a tua boca? Falsos profetas que eram bajuladores dos reis. Eles profetizavam o que os reis queriam ouvir, e isso estava condenando cada vez mais o reino do sul, que era Judá, da onde Deus estava levantando Jeremias para denunciar a apostasia do reino davídico, do reino de Judá, do povo judeu, dos sacerdotes, dos falsos profetas, de todo o povo de Judá. Deus levantou Jeremias para trazer à tona o pecado do povo, para tirar a capa aos falsos profetas. Só passava a mão, porque queria estar nos reinos, nos palácios, comendo do bom e do melhor, sentado nas cadeiras luxuosas dos reis. E quando Jeremias, quando ele começou a profetizar a verdade, o local que lançaram ele não foi ao lado de um rei, materialmente falando, mas foi um calabouço. E um dos calabouços, a Bíblia diz que desceram ele com uma tira de pano até embaixo, e chegou lá, só tinha lama. Colocaram ele lá embaixo para morrer. E sabe quem foi que colocou ele lá embaixo? Os sacerdotes religiosos, os profetas invejosos, porque sabia que Deus era puro na boca de Jeremias, e eles não queriam aceitar, porque o que Jeremias pregava era verdadeiramente a palavra certa de Deus, enquanto eles mentiam, diziam que tudo ia ser maravilhoso, que não ia ter destruição nenhuma, que não ia ter morte nenhuma, que o que Jeremias estava pregando era mentira. Começaram a levantar o povo contra Jeremias, junto com os sacerdotes e os profetas. Então Jeremias,
Terceiro nome, ele teve um cargo amado. Diga assim comigo, profeta. Diga assim, quem disse que ser profeta, chamado por Deus, é tomar aguinha gelada e comer docinho? É rejeição. Chegou ele, chegou ela, agora vai querer dar uma de santo. Agora vai querer dar uma de santa mais do que todo mundo. Não é querer dar mais de santo mais do que todo mundo, ele é santo. Glória a Deus! Ele é santo! Santo significa separado! Olha, escute aí! Eu não era para estar aqui hoje! Eu não era para estar aqui hoje! Hoje, agora quase no finalzinho da tarde, me deu uma fome, porque eu almocei relativamente pouco, me deu fome, e eu fui lá nos biscoitos do menino, peguei um biscoito de chocolate desse tamanho inteiro e tomei a comer, com água gelada. Comigo. Meu irmão, quando eu terminei de comer, comecei a passar mal. O fígado, e a ânsia de vômito, e a pressão diminuiu. E eu digo, Jesus, já está quase na hora de ir para o culto. Jesus, eu não vou para o culto não, Jesus. Olha, irmão, o mal na terra é grande. O mal na terra é grande. Jesus, ele disse, o Pai Nosso, livra-nos do mal, porque o mal é grande. Veja, eu estava bonzinho, comecei a passar mal. A pressão caiu. Eu digo, Jesus, eu não vou não. Vou não. Aí, fiquei lá deitado, tomei um banho, deitei, fiquei lá aguardando, esperando. Aí coloquei minha mão aqui em cima, comecei a orar. Aí a minha esposa, tá vendo? Minha esposa malhando, tá vendo? Porque tu come muito. Tu é comilão, só quer saber de comer, rapaz. Tu enche a barriga de comer, arrumou de botar mentindo. Que não dá de mentira, não. Ela disse, tu come demais, eu digo, não, eu só na minha calada. E ela lá. Daqui a pouco eu vou um chazinho pra mim, tem bolo não, tem mão, eu dei o menino comprar bolo aqui no mercadinho. Até agora foi o menino comprar o bolo no mercadinho e chegar. Quando ele chegou, eu disse, cadê? Está aqui. Pergunta o quê? Não tomei uma xícara, o bolo está lá. O bolo está lá no fogo. O bolo está lá no fogo. Aleluia! Quando eu vi, já estava em pé, minha esposa. Poxa, eu já estou em pé, eu vou dar lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! Sabe o que é isso, irmão? Vida no altar. Não brinque, porque o mal pode atacar você a qualquer momento. Se você não tiver em comunhão com Deus, como você pode reivindicar o poder de Deus naquele momento? Vai para a UPA, vai se encher de medicamento, vai se encher de droga. Não estou dizendo que Deus não tem médico, mas se você tem um médico, por que você vai procurar um médico se você sabe como é que está a tua vida com Deus? Eu estou dizendo, irmão, tenha vida, não tenha vida não, tenha vida na sua casa, tenha vida em comunhão com Deus no seu quarto, porque Deus te conhece. Aleluia, Deus, aqui todo mundo é santo, mas quando sai, Deus sabe quem você é. Aí chega aqui em cima, quer dar uma de santo, aleluia, quer falar coisa que não deve. Meu irmão, vigia, que o altar é santo, a palavra é santa, e Deus é santo, e existe santidade no meio do seu povo. Tem muitos brincando, irmão, muitos brincando. Se eu não tivesse família no altar, eu não tomei uma xícara de chá, uma xícara. Só deitei, orei, o mal estava grande, porque a minha pressão caiu, eu vi a hora de desmaiar. Confesso aos irmãos, foi forte. Então, me parece. Glória a Deus! Vamos ver agora. Isso é vida do altar. Jeremias tinha vida. Deus escolheu Jeremias porque ele não era falso profeta. Era um jovem de 21 anos lá na aldeia de Anatote, mas que tinha comunhão com Deus. Jeremias, ele já estava sendo alimentado nos ensinos da Torá, da palavra da lei de Moisés. Ou seja, Deus não ia escolher uma treva da noite para o dia. Aí Deus teria que trabalhar. Deus escolheu da noite para o dia porque ele já estava sendo preparado por Deus na sua missão de profeta, na palavra. E o que se levantou contra ele? Os líderes religiosos, matador de profeta, os próprios falsos profetas, matador do verdadeiro profeta de Deus, e o povo. Agora eu pergunto para você, pastor, é diferente hoje? É não.
e usando o microfone para matar os profetas de Deus, as mulheres de Deus, os homens de Deus, aleluia, que só Deus sabe o que eles têm passado, mas tem cobrança, como Deus cobrou dos reis. Jeoaquim ficou até cego, Zedequias ficou até cego, tendo seus filhos mutilados na sua frente e pendurado a cabeça, porque tocou no profeta de Deus. Então diga assim: missão de profeta é árdua, é difícil, mas diga assim: quem chamou, ele não te deixa sozinho. Porque Deus disse para Jeremias: não temas diante dele, Jeremias, porque eu sou contigo para te livrar. Glória a Deus. Os sacerdotes, os falsos profetas e o povo, diversas vezes, como fizeram com Jesus, armaram a armadilha para tirar a vida do homem de Deus. Mas Deus de todas os livrou. Deus livrou, aleluia, Jeremias várias vezes do calabouço e de ser morto. Jeremias partiu, mas foi no tempo de Deus. Quando Nabucodonosor ainda profetizava, faz só mais irmão. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, cumprindo-se a profecia do homem de Deus, dizendo que Judá, aleluia, se rendesse a Nabucodonosor, e os falsos profetas diziam: não, ele é mentiroso, ele enfraquece as mãos do guerreiro, ele está profetizando algo falso, não temos que entregar nada. Aí Deus usava Jeremias, e com isso Jeremias se entristecia, chorava, porque Jeremias amava o seu povo. Jeremias era um verdadeiro compatriota, diga assim: verdadeiro profeta. Ele chora como se chora, ele ama, ele perdoa. Ele não entrega a mensagem só para querer aparecer, só para dizer que é profeta. Você não é profeta se Deus não der nada a mim, nem der a você. Aleluia, que eu tenho, que você tenha emprestado. Aleluia, a hora que Ele quiser, Ele tira. Os dons é dele. Lembre-se, não existe mais ministério profético. Ministério profético até João Batista. Existe hoje profeta. Cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê os profetas? Você é profeta porque você tem um Deus que te dá a mensagem. Você tem o Espírito Santo que habita em você. Então Deus usa qualquer um, a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser e aonde Ele quiser. Só precisa estar na posição que Ele quer. Diga glória a Deus. E Jeremias, ele não era daquele profeta que se apresentava, mas os falsos, eles queriam estar diante do rei, se mostrando. Mas tudo quanto eles falavam, Deus não era na boca deles. Tudo quanto eles falavam era uma pura mentira, uma pura inverdade. Deus não honra a palavra que Ele não fala. Deus não honra a palavra mentirosa, porque a mentira, aleluia, quem mente, aleluia, está do lado de Satanás, que é o pai da mentira. Deus honra aquele que fala a verdade. E Jeremias, por falar a palavra verdadeira de Deus, ele foi perseguido, aleluia, de morte, aleluia, ele foi rejeitado até pela sua própria família. Os seus vizinhos lá de Anatote, ele ainda morava em Anatote quando ele foi chamado por profeta, e continuou por um bom tempo ainda lá. Mas a perseguição foi tão grande que os vizinhos lá da sua cidade, da sua aldeia, se levantaram contra ele para o matar. E ele foi obrigado a sair de Anatote e ir para Jerusalém. Por quê? Porque ele falava a verdade. Quem fala a verdade, ele não é benquisto. Você que quer ser profeta de Deus, não vai pensar que você vai esperar aplausos, cheiros, beijos. Profeta tem pouco amigo. Jeremias só tinha um amigo, Baruque. Baruque era um amigo íntimo de Jeremias. Em outra situação, quando lançaram Jeremias no calabouço e ele se atolou na lama para morrer, Deus usa o etíope Ebed-Meleque
colocado ele lá para morrer de fome. De fome. Mas diga assim, crente, que Deus cuida, que Deus chama, não é peru, não morre na véspera, só morre na hora de Deus. Eu não vou morrer porque você quer, você não vai morrer porque eu quero, eu vou morrer quando Deus quiser, porque a minha vontade é a dele é a minha. Você pode dizer isso? Eu digo a glória a Deus. Pode fazer obra de macumba, pode fazer obra de feitiçaria, pode botar o seu nome na boca do sapo. Aleluia. Uma dessas madrugadas, sabe o que é que Deus falou comigo? Uma das madrugadas, Deus falou comigo em sonho e disse assim: colocaram, bem assim, bem legível, colocaram o teu nome, Ednilson Cândido, na boca do sapo. Mas tu és a minha criança. Acabou. 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 Eu estou aqui vivo. Quem me colocou só veio dando glória. Aleluia. Eu disse mesmo. Dando glória. Aleluia. E pula para cá esse irmão. Rapaz, hoje está lutando. Hoje está lutando em evangélico. Glória a Deus. Vendo Jesus na vida do profeta. Viu que não adianta. Profeta não tem macumba. Não tem feitiçaria, não tenha medo de macumba, de feitiçaria, boca do sapo, de nada, porque você é uma profeta de Deus, você é um profeta de Deus. Cadê os profetas de Deus? Então, Jeremias não era bem quisto, porque Deus deu a ele uma árdua responsabilidade, denunciar a apostasia e os pecados do seu povo, que cada vez mais se afastava da sua santidade, brincava com ele, entrava pelo caminho da idolatria. Irmão, e um profeta, né? Quando chega aqui, ô minha irmã, Deus está me dizendo que tu está recebendo a chave de um carro. Irmão, Jesus está te curando. Irmão, Jesus está te dando uma porta de emprego. Eu digo que esse profeta pensa demais. Mas quando chega um profeta que tira a tua capa, que mostra onde está a tua fraqueza, que tu sabe que está e tu não quer enxergar, eu não gosto desse profeta. Esse é profeta, isso é cara. Isso é uma cara. Eu quero ver esse irmão na minha frente. E tome. Aí quando sai daqui, estou dizendo aqui não, viu? É um exemplo, só um exemplo, tá? Aí quando tu sai da igreja, tome a meter a boca no nome de Deus. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço, porque o que tem de rebelde pagando o preço, porque tem tocado em mulher de Deus, e homem de Deus não está no gibi. O hospital está cheio, e o cemitério também está cheio, já desceu e vai descer mais. Daca súbria, vai descer mais. Não brinque com o chamado de um profeta de Deus. Respeite a chamada de um homem e de uma mulher de Deus. Nunca toque o seu irmão. Lembre-se que como você tem o Espírito Santo, seu irmão também tem. E o Espírito Santo, ele é ciumento. Deus não dá direito para eu tocar na pastora e nem ela tocar em mim. Se você não gosta da pastora, não vai com a cara do pastor Edmilson, é outra história. Então vai orar, mas não toca não, porque aí é outra história. Aí é outra história, meu irmão. Aleluia. Porque, aleluia, o Deus que cuida de você, cuida de mim, cuida de mim, cuida de você. Você tem dono, todos aqui temos o mesmo dono. Ninguém aqui é maior do que ninguém aqui é melhor do que ninguém aqui fala mais bonito do que ninguém. Quem fala aqui é ele, quem fala aqui é ele. João Batista, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Essa tem que ser o linguajar do homem de Deus. O que eu tenho é emprestado, o que eu tenho não é meu. Jeremias, ele tinha consciência da chamada. Então aqui no livro de Lamentações, Jeremias, ele tem razão em dizer: viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Jeremias foi injustiçado. Jeremias, ele pregava, certo, que uma mensagem dura de correção de Deus, mas com amor. E ele recebia em troca o ódio do povo. Ele recebia em troca
cara feia do povo, ameaça de morte. Então ele diz aqui: viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. E Deus julgou a causa de Jeremias, porque as profecias que Deus usou em Jeremias se cumpriram. Inclusive, ele viu com os próprios olhos. Jeremias, ele profetizou há cerca de mais de 40 anos. Deus chamou ele com 21. Mais de 40 anos ele levou o ministério profético. E ele viu a profecia dele se cumprir, que foi o cativeiro. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, acabou com tudo, levou. Mas pergunte a mim: Jeremias ficou alegre? Jeremias pulou de alegria? Está vendo o que Deus falou comigo? Não. Homem de Deus e mulher de Deus, mesmo sabendo que Deus está usando, ele não se alegra no mal de ninguém. Jeremias chorou. É por isso que o livro de Lamentações já diz: Jeremias foi o profeta das lágrimas. Jeremias ele teve sucesso no sentido de que ele pregava para um povo surdo, um povo que não queria obedecer a Deus, um povo que não queria ouvir. E há um ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Veja o que Jeremias estava enfrentando. Ele pregava e o povo não cria. Ele pregava, a mensagem entrava aqui e saía do outro lado. Enquanto na casa do Senhor, Deus está usando o homem de Deus, a mulher de Deus em cima do altar, e ele não está nem aí. Está nem aí, ó. Está entrando aqui e saindo lá. Meu irmão, cuidado. Você está na casa do Senhor. E o que está sendo pregado é a verdadeira profecia. Respeite esta palavra. Se você não quer respeitar o pastor Edmilson, é problema seu. Mas respeite a palavra. É a palavra que está sendo falada. É a boca de Deus que está sendo proferida para o seu povo. Então se dobre diante dela. Não é diante de mim, nem diante da pastora. É diante dela. Seja quem for que estiver aqui no altar pregando, pode ser uma criança, mas está pregando a palavra. Feche a sua boca, escancare a boca do seu ouvido e diga: Senhor, use essa criança para mim. Glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem? Porque, irmãos, aqui não é brincadeira. Quantos crentes disse a pastora: aqui é lugar de você entrar curado, doente e sair curado. Mas quantos crentes entra até bom e sai ferido? Ferido, sabe por quê? Porque no momento como esse, ou no momento que Deus está usando o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ou a criança de Deus, ele duvida, se acha que é o bam, se acha que Deus só fala através dele ou dela. Meu irmão, lembra-te de uma coisa: Deus não usa só você, não. Deus usa o seu povo, e o seu povo corresponde até uma criança. Aleluia. Jeremias só tinha 21 anos de idade, e segundo a lei, ele teria descrédito, mas ele não teve, porque quem levantou ele foi a autoridade suprema, e mesmo o povo não querendo ouvir, mas entendia que ali tinha uma voz diferente, tinha uma voz de autoridade a falar, e tinha que se dobrar e respeitar, mesmo não querendo, porque a profecia, irmão, que vem, a profecia que corrige, a profecia que disciplina, ela se torna amarga para o rebelde, sim ou não? Mas quem ama a palavra de Deus, ele aceita tudo o que o seu Deus manda. A Bíblia diz que o sábio, ele ama a correção. Quem é sábio aqui? Glória a Deus. Eu oro ao Espírito Santo que nessa noite você tenha ouvido esta palavra, entendido ela, glória a Deus, compreendido, colocado ela na tua alma e deixado ela te alimentar, e você sair daqui dizendo: Senhor, importa que tu cresça e que eu diminua. Aleluia, aleluia. O teu profeta, ele sofreu, ele foi apedrejado, ele foi criticado, até no meio dos teus religiosos, dos teus líderes, que hoje seriam os teus pastores, que hoje seriam os líderes da igreja, que hoje seriam o quê? E os falsos profetas, aqueles que usam o nome do Senhor quando não tem vida para isso, e se levanta contra o verdadeiro homem de Deus e contra a verdadeira mulher de Deus. Mas diga assim: que Deus nos guarde, nos cubra,
o sangue do seu Filho Jesus Cristo. E que eu possa entender que Ele cresça e que eu diminua. Deus abençoe os irmãos.